Olá, eu sou o Luís Martins e bem-vindos ao Futuro em 2092. Olá pioneiros, bem-vindos ao episódio desta semana. Este vai ser o espaço em que todas as segundas-feiras eu e tu vamos conversar com a elite de profissionais que vão ajudar a humanidade a superar os desafios dos próximos 70 anos. Eu sou Nuno Santos, o teu host, editor deste podcast, e o convidado de hoje é Luís Bravo Martins, que começou a primeira empresa em 2001, a TWO, Total Web Output, de aconselhamento de soluções tecnológicas nos departamentos de marketing e comunicação em toda a Europa, em empresas como Pepsi e Alliance Healthcare. Agora, ele é diretor de marketing do grupo empresarial português IT People Group, onde se inclui a Next Reality, uma empresa portuguesa pioneira em realidade aumentada. É ainda co-presidente da VR/AR Association Portugal e coordenador do Conselho Disruptivo no Think Tank Portugal Agora. Ele acredita, como eu, que think tanks como este deveriam incluir diariamente cada vez mais pessoas. Por isso, sem mais demoras, permitam-me a mim apresentar-vos a vocês Luís Bravo Martins. Luís, bem-vindo a 2092. Obrigado, obrigado. Nuno. Já estamos demasiado no futuro, já conseguimos perceber algumas coisas que se vão passar. Eu se calhar vou começar já por algumas coisas que nós já tínhamos falado, como por exemplo, até para dar uma introdução ao pessoal que nos está a ouvir, que é a questão da realidade aumentada e realidade virtual. Quem não percebe nada disto, que é completamente, que tu dizes, iliterado digitalmente, quais é que são as peças fundamentais que nós devemos ter em conta para percebermos mais sobre isto? Ou o que é que está em falta nós sabermos? Olha, bom, antes de mais, Nuno, obrigado pelo convite, obrigado por manter este espaço, porque precisamos deste tipo de espaços, deste tipo de discussões, e cada vez mais, e, enfim, e precisamos, no fundo, trazer cada vez mais pessoas diferentes também para esta conversa. Concordo. Referiste, perguntavas sobre o que é que, no fundo, nós devemos ter em conta no que toca a estas tecnologias. Pronto, eu, naturalmente, sou uma pessoa, pronto, que trabalha nesta área e, para além disso, entretanto, tenho desenvolvido também algum trabalho dentro destes temas. Portanto, vamos assumir que eu sou uma pessoa que tem o meu bias. Que sabe muito. Não, que tenha, entretanto, vamos dizer, influenciado, e que a minha opinião, entretanto, não é totalmente de fiar, mas eu acredito mesmo muito para que nós vamos ter um impacto tremendo e que, de alguma forma, a um nível muito, muito profundo, a realidade virtual, a realidade aumentada e as tecnologias imersivas vão transformar a nossa percepção da realidade, porque é disso que nós estamos a falar, ou seja, a realidade virtual e a realidade aumentada transformam não apenas a forma como eu vejo as coisas, como eu literalmente vejo as coisas, mas num segundo momento como eu entendo as coisas, num terceiro momento como eu recordo as coisas, e as coisas, nota, é o universo, é as pessoas, é no fundo os princípios, os valores que eu entanto assumo ou depreendo de analisar uma situação. Mas mais do que isso, a realidade virtual e tecnologias imersivas criam outros espaços onde eu posso ter exatamente isto, onde eu posso, no fundo, fazer análise, onde eu posso, então, perceber outras pessoas, perceber outros objetos que não existem, que são artificiais. E isso, no fundo, vai transformar muita coisa, vai transformar e normalizar, por exemplo, a nossa relação com máquinas, vai normalizar a forma como nós interagimos em espaços digitais, vai, de alguma forma, criar aqui, lá está, várias realidades onde nós, de facto, vamos existir. Portanto, e isso, no fundo, é o primeiro grande impacto, e por isso é que, no fundo, eu gosto e acho que são muito importantes este tipo de conversas, porque é uma transformação demasiado importante e demasiado profunda para nós não estarmos a discuti-la agora. Eu há coisa de 3 ou 4 anos estive em Eindhoven e assisti uma palestra do Kevin Kelly em que ele disse uma coisa que foi o seguinte:
eu acho que a tecnologia, eu não, não vou parafrasear porque eu não me lembro ao certo do que ele disse, mas foi mais ou menos isto. Eu sei que a tecnologia é como a chuva, ela está a ir neste sentido, que é de cima para baixo, tem um sentido, mas eu não sei onde ela vai cair. E eu acredito mesmo que a tridimensionalidade e as camadas por cima da realidade que nós conhecemos agora, mais tarde ou mais cedo vão existir. Quer seja, como tu dizes, a substituição, quer seja posto por cima, que é a realidade aumentada e a realidade virtual, certo? É essa a distinção? Sim, vou fazer aqui uma breve distinção em relação à realidade virtual, à realidade aumentada. A realidade virtual, no fundo, é a sobreposição do elemento digital, é a substituição do mundo digital ou do mundo físico por um mundo digital, desculpa. Ou seja, no fundo, o que é que tu tens? Tens o enquadramento colocas um headset, portanto, estamos a falar de um dispositivo que te permite visualizar um mundo totalmente digital, e és imergido nesse mundo, ou seja, tens logo à partida uma experiência dedicada, porque ao colocares aquele headset estás a visualizar apenas esse mundo, não estás a visualizar este mundo físico que nos rodeia. Portanto, essa experiência dedicada é uma experiência que decorre tanto em contextos e em espaços que no fundo se assemelham aos nossos e que de alguma forma obedecem ou parecem obedecer às nossas regras do mundo físico, mas também podem não. Em realidade virtual, tu podes estar em espaços que não obedecem a essas regras e que não são espaços verosímeis. Ou seja, isto significa que, por exemplo, tu podes ter uma experiência de realidade virtual num veleiro, onde, entretanto, tu estás num veleiro a ver, no fundo, o que é que se está a passar à tua volta ali, sei lá, no meio do Rio Tejo, ou então podes ter uma experiência de realidade virtual no fundo do Rio Tejo, onde, entretanto, caminhas e onde, inclusivamente, podes falar com os peixes. Portanto, da mesma forma, na superfície da Lua, por aí fora. Portanto, a realidade virtual tem essa virtude, consegue então criar-te experiências que depois se convertem em memórias. Ou seja, experiências que no fundo são, muitas delas muito vívidas, porque são experiências únicas, que tu tipicamente não consegues ter dentro ou no teu mundo físico. Por isso nós falamos E, de realidades. É uma realidade porque tu tens a memória que viveste durante aquele espaço de tempo naquela realidade, não na realidade física. sim, eu ia só dizer que até muitas vezes mal nós pomos o headset e passados alguns minutos nós até deixamos de perceber a realidade anterior, a realidade palpável, vamos assim chamar, porque muita gente às vezes utiliza isso, e eu já vi alguns vídeos do pessoal que se mete dentro de uma madeirinha e depois tem os edifícios de um lado e do outro, e mal eles começam a tremer e a cair, elas atiram-se quase como se realmente fossem cair no precipício. E isso é incrível, porque nós deixamos de ter a noção do antes. E aquilo onde nós estamos agora passa a ser a realidade. Ou seja, essa experiência do Walk the Plank é uma experiência muito recorrente e mesmo passado uma série de tempo tu vais a uma série de quer dizer, agora não vais a lado nenhum porque entretanto estamos todos confinados, mas tipicamente ias a eventos e muito facilmente encontravas isso porque é muito curioso que todos nós já temos consciência de que aquilo existe, que aquilo é tudo, enfim, é puramente digital, mas, novamente, a partir do momento em que nós nos imergimos dentro daquele mundo, a verdade e a nossa experiência passa a ser dentro daquele mundo, dentro daquela realidade, não é na realidade física. Portanto, isto não é bem assim na realidade aumentada. Portanto, se na realidade virtual nós temos a substituição da realidade física por uma digital, na realidade aumentada nós temos a sobreposição de elementos digitais ao espaço físico. Ou seja, eu no fundo tenho a oportunidade de apontar para um canto vazio aqui do espaço onde eu estou e, por exemplo, ver um equipamento que eu, no fundo, quero instalar sei lá, na minha fábrica amanhã, dado que eu, entretanto, sou um supervisor de produção e eu, no fundo, preciso perceber detalhes daquele equipamento para perceber se de facto é possível instalá-lo amanhã ou se vou, no fundo, precisar
de validar uma série de tópicos técnicos com a minha equipa, que no fundo está remotamente conectada. Ou inclusivamente, imagina, se já é possível, ou se já foi aprovado e o equipamento ainda não chegou, eu tenho a possibilidade de ver esse equipamento em realidade aumentada à minha frente e aprender como, entretanto, o instalar quando ele chegar, mas ao mesmo tempo também tenho a possibilidade de apontar diretamente para a minha máquina de café e passo a passo ver instruções sobrepostas à máquina de café sobre como é que eu no fundo posso fazer a manutenção daquela máquina. Ou seja, tanto no primeiro exemplo, apontando para um espaço vazio e fazendo com que aquele espaço vazio de repente possa ser utilizado através de elementos digitais de uma forma nova, de uma forma diferente, seja com máquina de café que eu já utilizo, mas que, graças à realidade aumentada, eu vou utilizar de uma forma diferente, eu vou, entretanto, poder manter, poder, entretanto, agir sobre ela. Então, nós, no fundo, o que é que estamos a fazer? Estamos a mudar o significado dos espaços físicos através desta sobreposição de elementos digitais. Então, a realidade aumentada o que é que faz? Altera o significado dos espaços físicos e consegue-nos, então, expandir, aumentar, multiplicar a utilidade que nós encontramos dentro do espaço e dentro dos objetos físicos. Portanto, no fundo, é esta a dinâmica transformadora. E é esse nível que nós estamos, é o nível do significado. Então, se nós tivéssemos que dizer que aquela que tem mais capacidade de existir ao mesmo tempo que a nossa realidade de agora, será a realidade aumentada. Sim, a realidade Exato. aumentada, no fundo, é algo que vive, ou seja, é a nossa realidade. Simplesmente nós trazemos a web, trazemos os elementos que encontramos na web, imagens, vídeos, modelos 3D, animações, e disponibilizar, ou no fundo dispomos-los no nosso mundo. O que é que isto significa? Significa que neste momento já é possível para mim conseguir apontar diretamente para um determinado, sei lá, para determinados, em museus, para determinadas peças e ver a reconstrução daquela peça em realidade aumentada. Já é possível apontar para um determinado espaço, vamos dizer, numa ruína, e ver um soldado romano ou um cidadão romano a explicar-me como é que, entretanto, aquele espaço podia ser utilizado. Com o 5G, a escala disto é monstruosa, ou seja, de repente nós conseguimos caminhar por Conímbriga e ver no fundo como é que no fundo os espaços eram, mas mais do que isso ver como é que os romanos de facto utilizavam aquele espaço. E essa é a parte importante, porque nós a partir daí, por exemplo, logo aí tu tens o património transforma-se. De repente tu deixas de ter reverência por um pedaço de rocha que venceu o teste do tempo e que está ali e que é algo de, sim, extremamente interessante, mas o qual nós, no fundo, apenas reverenciamos, ou sobretudo reverenciamos porque, no fundo, é um testemunho de algo que se passou que foi importante, para passarmos, no fundo, a entender que aquele espaço era um espaço onde, se calhar, o romano se encostava enquanto tomava banho, então, de repente, aquilo que tu começas a valorizar não é a rocha, mas é, no fundo, aquilo que nós fazíamos, nós enquanto civilização, nós enquanto seres humanos fazíamos com aquilo. E essa no fundo, ou esse é que é no fundo o valor daquela rocha. Não é a rocha em si, a rocha entretanto é um calhau. Exatamente. E se nós saltarmos de área para área, eu sinto muito isto, muitas vezes quando tento explicar alguma coisa que está na minha cabeça, visualmente, para outra pessoa. Às vezes consigo, outras vezes não, e eu sinto que isto varia de área para área, porque nós já estamos tão dentro do conteúdo que nós sabemos que muitas vezes não conseguimos, é difícil de explicar por palavras simples aquilo a outra pessoa. E estas ferramentas, dessa maneira, agora trazendo também os romanos e Conímbriga, vai permitir que, por exemplo, eu, que não estou dentro da área, consiga perceber realmente aquilo que lá está de uma maneira muito mais viva e não
por um texto ou por um pensamento que outra pessoa sabe que existiu, ou seja, é traduzir a realidade para a realidade. Opa, A antiga realidade para a realidade de agora. ou seja, tu no fundo não vais estar a ver ou a ler no fundo o descritivo de uma pessoa, mas ainda assim, no fundo, o conteúdo foi criado por alguém. Portanto, o conteúdo 3D, a anime Sim, fora, portanto, é sempre uma interpretação e vais estar sempre a assistir a uma interpretação de alguém. Dito isto, é muito visual. Pá, e depois, novamente, a grande oportunidade destas tecnologias, tanto em realidade virtual como em realidade aumentada, é que no mesmo espaço tu podes ter várias camadas. Tu, entretanto, podes dizer novamente, com 5G, tu vais ter essa oportunidade em breve, não é este ano, mas imagino que, mas esta década de certeza, e de certeza daqui a 4 anos já vamos poder testemunhar isso, tu vais ter a oportunidade de selecionar quem é que no fundo, ou que experiências é que tu queres ter ali. O que é que isso no fundo significa? Significa duas coisas. Tu podes ter numa primeira camada, sim, tu entretanto vais poder visitar um modelo 3D de Conímbriga. Agora disse Conímbriga, pode ser qualquer ruína romana ou ruína do que for. Mas a partir daí, tu podes ter aqui logo duas dinâmicas. Uma primeira que é gamificar essa solução e de repente tu tens os miúdos a poderem no fundo ir várias vezes a Conímbriga, porque se eles forem várias vezes a Conímbriga, eles entretanto podem subir o nível, pá, e de repente se eles estão a seguir o caminho do legionário, pá, eles entretanto conseguem no fundo fazer uma série de tarefas lá que se calhar lhes ensina mais qualquer coisa e faz com que eles entendam um pouquinho melhor para que é que aquela parte de Conímbriga servia, pá, e agora vamos para o cidadão, ok, então tens o outro nível, pá, e no fundo existem sempre formas de tu conseguires ir lá. Isto, no fundo, na dimensão da gamificação. Pá, outra dimensão, completamente, que no fundo vai estar aberta, porque isto no fundo nós estamos a falar de uma nova web, portanto, e ao falarmos numa nova web, em realidade virtual, em realidade aumentada, é uma nova web com um novo formato, portanto, deixámos de ter isto que estamos a ter, vai ser em 3D. Pá, no fundo, se estamos a falar de uma nova web em 3D, pá, então o que é que no fundo vai acontecer? Pá, novos motores de busca, ainda não há, vamos ver. Pá, e novas redes sociais, como é que vão ser as novas redes sociais? Bom, eu, entretanto, vou ter, a dada altura, vai ser mais fácil eu poder ter a minha própria interpretação de Conímbrica. Portanto, e as pessoas, os meus amigos, poderem, tanto ir lá e ver quer as notas que eu deixei, a forma como eu, entanto, reinventei, se calhar, um determinado espaço. Portanto, de repente vais ter, enfim, aqui várias oportunidades, quer para várias artistas camadas. inventarem espaços, quer para marcas conseguirem fazer, no fundo, e recriar o mundo inteiro e pintar o mundo todo com a sua marca, ter já a oportunidade de disponibilizar serviços que estão, entanto, disponíveis para pessoas que, entanto, precisam deles naquele momento. É uma nova web. Isto aqui uma nova web, isto aqui vai ser. Vai dar pano para mangas para o pessoal experimentar. E o que é bom destas coisas no início. É algo de muito mais transformador. Epá, eu tenho 44 anos. Epá, eu tive o meu primeiro trabalho. Não foi o meu primeiro trabalho. Dos meus primeiros trabalhos foi na bolha.com. Portanto, eu trabalhei numa daquelas empresas da bolha, da internet, quando entretanto, pá, eu mexi em coisas que, pá, tu nunca, nota, eu venho de um mundo que não tem o Google e outras coisas. Ok? Venho de um mundo em que a malta, para aceder ao URL, pá, tinha de sabê-lo. De saber, E... pá, isto é real, havia livrinhos, portanto, de um senhor, se tiverem a oportunidade, pá, pesquisem, que é livrinhos do José Magalhães, para que entretanto tinham pronto, os sites de referência que entretanto a malta tinha para depois conseguirem ir lá e por aí fora. O sapo, Esses livros, agora, será que só se encontram em alfarrabistas? Ou opa, não existe. sei, mas de qualquer das formas, epá, era bastante aceito, porque naturalmente, na altura, o conceito de indexador, o conceito do Google, pá, não era de todo algo de muito. Não era comum. O Google, entretanto, surge depois de 2000, salvo erro em 2002. Opa, e aquilo que eu. O conceito de pesquisa é
foi completamente, não é que seja disruptor, mas simplesmente pegaram numa necessidade que era necessária para a altura, porque viram que as pessoas precisavam de procurar pronto, isto também se calhar está dentro do ser humano, não é? A questão de querer procurar e de querer encontrar sempre alguma coisa, e o facto de ter um motor de busca era quase que imperativo, não é? Pá, tu não consegues transformar um volume de informação grotesco que neste momento está na web em conhecimento que tu consigas rapidamente operacionalizar sem um motor de busca. Portanto, no fundo, o motor de busca foi, ou o Google foi extremamente interessante nesse sentido. Antes disso, tiveste uma série de outras tentativas, ou, enfim, outros serviços que, no fundo, não o faziam tão bem. Mas a verdade é que o motor de busca foi essencial, mas mesmo antes disso, epá, tu já começavas a perceber que aquele formato, portanto, e o acesso que tu tinhas à web, com todas estas novas dinâmicas que eram propostas na altura, iam transformar a forma como nós estávamos a falar, como nós estávamos a comunicar, e inclusivamente como nós íamos abordar, como nós íamos desenvolver a nossa sociedade, inclusivamente. Nota aquilo que entanto se passou há um ano, se passasse em 1999, ou talvez antes, em 95, há 25 anos, nós tínhamos um problema muito mais grave. Nós tínhamos, entanto, Sim. países que já estavam na bancarrota há imenso tempo. Porque isto, no fundo, e problemas, enfim, vários tipos de problemas de saúde mental e por aí fora, isto liga-nos, portanto, à família, isto liga-nos ao trabalho, isto liga-nos à economia, isto liga-nos a algum nível de entretenimento. Neste momento é tão essencial, tão crítico, que nós não o colocamos em causa. Aquilo que eu digo é, a realidade virtual e a realidade aumentada, portanto, as tecnologias imersivas vão ser uma transformação maior do que esta. E Sim. esse é o tema, pá. Eu estive lá. Por isso é que eu, de alguma forma, estou com esta conversa de que, não, pá, eu venho desse mundo. Venho, portanto, estou a dizer com consciência daquilo que estou a afirmar. É algo de tão transformador que, inclusivamente, nos vai colocar a pensar ou perante dilemas que nós não estamos habituados. Não estamos habituados porque, no fundo, são temas que nós nunca colocamos. Vou colocar aqui 2 ou 3 temas que acho que ilustram isto. Claro, Por claro. exemplo, o problema da segurança. Tu, hoje, o problema da segurança essencial é alguém te gamar o cartão de crédito. Pronto, epá, e entretanto Sim. depois podem tirar o dinheiro, não é? E Os depois, bitcoins. ou a Bitcoin, pronto, epá, e de repente ficas depauperado, ficas mais pobre, e à partida podes perder o acesso também a alguns serviços. No fundo é isto. O problema de segurança com realidade virtual e realidade aumentada é eu, por exemplo, se eu fizer um hacking aos teus smart glasses e aos teus serviços de realidade virtual e aumentada, eu literalmente posso mudar aquilo que tu vês. Eu posso mudar aquilo que tu percebes. Eu posso, entretanto, colocar todos os crimes, aliás, várias pessoas, no fundo, a cometerem crimes. Eu posso colocar a cara de uma pessoa que tu conheces a roubar uma carteira num determinado sítio. E tu vês aquela E, animação. e alterar preços e alterar, não é, cores. Precisamente. Eu posso, entretanto, alterar cores. Acabaste de dizer, é verdade. Eu posso, entretanto, colocar o mundo todo com pessoas só de uma raça. Por exemplo. Exatamente. Eu posso, por exemplo, colocar. Enfim, eu posso, no fundo, colocar o que eu quiser, onde eu quiser, tendo em conta que, no fundo, estamos a falar de elementos digitais. E isso, no fundo, é que é dramático a partir do momento em que eu não tenho consciência de que aquilo não é real. Se neste momento nós temos um problema grave em, no fundo, ter realidades partilhadas, porque as redes sociais e o algoritmo das redes sociais contribui diretamente para nos, de alguma forma, separar ou para nos focar e para nos reforçar
em relação às dúvidas que nós temos. Portanto, e tu hoje tens muitas pessoas que acreditam que, enfim, uma série de coisas que no fundo estão comprovadamente, que já se comprovaram que não foi exatamente assim, não é? Começando, por exemplo, pelo QAnon, que acho que é um bom exemplo disso. Sim. Opa, imagina quando tu tens a evidência de ter visto. Eu vi. Opa, pois. Quer dizer, e agora um drama, que é a partir do momento de teres pessoas que no fundo não têm noção, e este é um outro nível de iliteracia, não têm noção de que estão a ter ou estão a ver alguma coisa que é artificial. Este é um drama muito, muito, muito complicado. Quando tu falas de iliteracia, é a iliteracia de manusear a tecnologia ou a iliteracia realmente da percepção do que nós estamos a ver? Ou mesmo da concepção daquilo que nós estamos a ver? É isso, ou seja, está consciente de que aquilo. Primeiro está consciente de que os temas existem. Eu acredito que durante esta década, ou aliás, a partir desta década, nós vamos começar a ser muito solicitados por novas tecnologias, por tecnologias emergentes que de uma forma constante nos vão apresentar novos dispositivos, novas formas de interagir e vão, no fundo, vão implicar que nós aprendamos a interagir com elas. O que isso, no fundo, vai fazer? Vai fazer com que eu, que no fundo sou um utilizador normal, mas tenho, entanto, um know-how melhor em relação a tecnologias imersivas, me possa considerar uma pessoa com uma literacia elevada em tecnologias imersivas, mas quando falamos em blockchain, quando falamos em carros autónomos, em carros voadores, em machine learning, em inteligência artificial, em N, né? Se calhar aí já não. Agora, Sim. isto, até agora, só falei em conceitos. Quando, entanto, nós começamos a falar em objetos, quando, de repente, nas lojas começam a aparecer coisas que as pessoas não entendem o que são, a iliteracia vai começar a ser tão visível dessa forma. O problema é que, entretanto, dessa iliteracia é que, primeiro, é uma iliteracia em camadas, portanto, tu tens várias camadas de iliteracia, portanto, a pessoa que, entanto, percebe isto, mas depois está neste nível, mas depois outra pessoa que também percebe isto, depois outra que, entanto, percebe isto, mas não percebe daquilo, por aí fora. Portanto, há aqui vários níveis de iliteracia, portanto, esse fenómeno de iliteracia deixa de ser linear, passa a ser muito, muito mais estratificado. E há maneira de regular isso? Há maneira de criar uma... Há maneira... Se houver maneira, qual será a maneira de criar um guião? É só por experimentação? As pessoas têm que comprar os headsets, o hardware todo e experimentar? É isso? Esse é que é o drama. É que, entretanto, tu crias o guião e amanhã já está cá uma nova tecnologia. Pois. Tu, entretanto, crias a regulamentação para, de alguma forma, nós conseguirmos saber como utilizar isto e amanhã já está cá uma nova tecnologia. Portanto, como nós conseguimos... Então é experimentar. Diz? Então a solução é experimentar. É estar a par dos acontecimentos todos. Vamos ter de encontrar aqui dinâmicas que de alguma forma nos permitam interagir da melhor forma e conhecer da melhor forma todos os dispositivos e todos os objetos que à partida nós achamos que nos podem ajudar. Temos de assumir duas coisas, diria eu. Uma primeira, que não vamos conseguir acompanhar, como até agora, todas as dinâmicas que a tecnologia no fundo nos traz. Acho que já hoje não é bem assim. Muito provavelmente o que vai acontecer é aquilo que já neste momento começa a acontecer, ou seja, nós vamos começar a confiar na tecnologia para de alguma forma lidar com a tecnologia. Ou seja, nós vamos começar a confiar em robôs. Epá, eu trabalho em marketing, eu trabalho em marketing há cerca de 20 anos e uma das coisas, tenho a felicidade de por vezes ser convidado por alguns colegas para no fundo fazer algumas intervenções junto de alunos de universitários da área de marketing e uma das coisas que há duas áreas que eu gosto no fundo de lhes passar. Uma tem diretamente a ver com aquilo que eu acredito que é a nossa responsabilidade na área da privacidade enquanto profissionais de marketing, e uma segunda é, eu já não trabalho para
para o consumidor. Portanto, neste momento, o meu cliente não é o meu, se quiseres, destinatário da comunicação. Portanto, eu, neste momento, não comunico para os meus clientes ou para os meus potenciais clientes. Eu comunico para o algoritmo do Google para aparecer topo. Eu comunico para o algoritmo de bidding das várias campanhas pay-per-click. Eu comunico para, ou tendo em conta, o algoritmo do Outlook. Portanto, eu, no fundo, enquanto profissional de marketing, neste momento já trabalho para máquinas. Agora, vamos ver. Incrível. Não, mas é verdade. Agora, É verdade, mas isto é incrível. Agora, mas vamos ver. Isso, alguns dirão, mas isso é péssimo, porque, entretanto, isso significa que nós, que eu estou a Tiramos a parte humana. que eu estou a perder em tanta dinâmica humana. Ok. É um argumento perfeitamente aceitável e eu também o diria. Agora, vamos ver porque é que eu o faço. Eu faço porque funciona. Agora, calma, vamos continuar. Funciona porquê? Funciona porque, de repente, nós, enquanto seres humanos, passamos, no fundo, a delegar. E estamos muito confortáveis a cada vez mais delegar muitas das nossas decisões, muitas das nossas atividades em máquinas. Não é? Sim. É que já nem é só elas como última instância. Não. Elas em primeira instância e segunda instância, ou seja, nós já falamos com uma para essa primeira fala com a segunda. Nuno, tu conduzes. Conduzo. Pronto, pá. Tu neste momento contemplas conduzir para um sítio que tu não conheças sem GPS? Pois, não. Pá, não, nota. No outro dia vi uma notícia giríssima. Um cidadão japonês que teve um acidente, portanto, espetou-se, mandou-se de uma ravina, está tudo bem, portanto, só partiu o carro. E o tipo processou a empresa de GPS. Porque, no fundo, a empresa de GPS guiou para aquela ravina. Agora, o tema, no fundo, neste caso, não é tanto o facto de ele ter razão ou não, é o facto de, não só na cabeça dele, a empresa de GPS ser responsável, como inclusivamente para nós neste momento, quando ouvimos isto, eu quando ouvi, pelo menos, eu fiquei na dúvida, mas será que é mesmo assim? Será que ele pode fazer Sim. isto? Porque já está tão entranhado que nós nem sequer colocamos a hipótese de que a empresa que, no fundo, criou aquele software de GPS pode, eventualmente, levar-nos à volta e fazer-nos passar por aquele restaurante ou por aquela loja que, no fundo, tem aquela promoção daquele produto muito bom que ela sabe que nós gostamos muito. E Nós nunca colocamos isso nem em nunca causa. tinha pensado nisso. Pronto, mas nós nunca colocamos isso em causa. Verdade? E o tema, no fundo, novamente, não é que nós não colocamos em causa. Porquê? Porque acontece. E nós, de Pois repente, é. entregamos a decisão de ir para um determinado sítio ao GPS. E, novamente, não é um drama, temos de estar conscientes. E é por isso que Exato, é este assim, espaço é importante. Desculpa. Não. eu acho que, não, sem problema, o que eu acho é que nós, como somos bombardeados com informações do Instagram e do Facebook que nos fazem essas coisas e não de outros sítios, nomeadamente o GPS, por exemplo, e de outros que eu não me estou a lembrar, nós tendemos, pelo menos no meu caso, tendo a ser cauteloso em relação a isso, em relação ao Facebook e ao Instagram e a outras plataformas mais de redes sociais, não tanto de GPS, e agora vou começar também a ter mais em conta. Se calhar tenho que começar a rever qualquer tecnologia que eu utilize que me possa estar a influenciar de alguma maneira, não é que seja mau, pode ser bom, mas ser consciente disso. Epá, mas é precisamente isso. Por isso é que, por exemplo, universidades precisam de alguma forma de incluir dentro dos seus processos escolas, genericamente.
precisam de incluir dentro dos seus processos e dentro daquilo que no fundo é a sua matéria de facto, todas estas tecnologias. Porque são estas tecnologias que neste momento não estão apenas a transformar a forma como nós estamos a comunicar, como nós estamos a viver, mas ao mesmo tempo que, se quiseres, começam no fundo a fazer parte das competências necessárias para conseguirmos interagir, quer em termos profissionais, quer em termos sociais. E pronto, no caso das tecnologias imersivas, novamente, acho que mais ainda porque têm este impacto transformador e porque até inclusivamente, nota, ao termos, já referi o tema da segurança, mas, por exemplo, outro tema, ao termos várias realidades, nós corremos o risco, lá está, de não termos uma realidade partilhada, mas ao mesmo tempo podemos ter realidades, a nossa própria realidade. Portanto, eu posso, no fundo, ter um mundo, portanto, quer um mundo em realidade virtual, quer um mundo em realidade aumentada, customizado. Portanto, à medida daquilo que são as minhas necessidades, à medida daquilo que é o meu gosto. Portanto, e agora coloca-se a pergunta, portanto, se eu tenho um mundo perfeito, por que raio é que eu, no fundo, preciso partilhar coletivamente esse mundo? Eu tenho o meu mundo perfeito, bem, o projeto social, aquilo que de alguma forma tutela, vamos dizer, todos os pressupostos da economia liberal, daquilo que no fundo, enfim, é a nossa civilização desde meados do século XX, vai à viola, porque de repente, o que é que nós temos? Temos todas as pessoas, no fundo, cada vez mais focadas e com a oportunidade de terem o seu mundo ideal, ainda que parcial ou totalmente digital. Agora, sim, por acaso. Diz. Sim, por acaso era uma das coisas que eu te queria falar. Era isso, era uma das perguntas. Uma das perguntas era se nós temos este mundo que supostamente é o ideal e nós podendo criar os mundos como nós queremos nessas realidades. Aliás, e agora põe-se outra pergunta que é: porquê que nós, podendo criar esses mundos à nossa medida, porquê que havemos de voltar ao nosso? Precisamente. Acho que já há algum tempo que tu tens um volume relativamente grande de pessoas a dizer que vamos ter uma transformação grande nas profissões, no mercado laboral, porque há um volume relativamente grande de profissões que vão ser, no fundo, enfim, vão ser, não é substituídas, mas de alguma forma vais ter um volume relativamente grande de profissionais. Não, tens um volume relativamente grande de profissionais que se vão ter de concentrar nestes tópicos que tu acabaste de referir, ou seja, até agora a malta fala tecnologia, então como é que nós conseguimos centrar a tecnologia, de facto, em nos conseguir aumentar enquanto humanos, ou seja, enquanto seres humanos, na nossa condição humana. E isso não passa por delegar tal como estamos a fazer agora. Nós, no fundo, o que estamos a fazer é tornar a nossa vida mais confortável. Mas o conforto, entanto, é uma qualidade, ou é um benefício, ou é uma virtude um bocadinho fátua. Portanto, porquê? Porque, no fundo, tendencialmente o nosso maior conforto é a inércia. E nós não, isso não é positivo para nós, porque no fundo anula-nos enquanto seres humanos. O que é importante no fundo é conseguirmos, lá está, se calhar dinamizar competências e de alguma forma, acredito eu, valorizar competências que no fundo nos trabalhem essa condição humana. Então estamos a falar do quê? Estamos a falar de antropólogos, sociólogos, filósofos, no fundo todas essas ciências humanas que de alguma forma precisam hoje de ser trazidas também para esta conversa, precisam no fundo de ser estas aquelas ciências que entanto começam a trabalhar isto. Neste momento todos os profissionais destas áreas estão naturalmente não sei se naturalmente, mas aquilo que eu vejo é que estão muito afastados da dinâmica tecnológica e ao mesmo tempo estão muito concentrados naquilo que no fundo são os seus próprios referenciais. Precisamos no fundo que haja aqui um enquadramento desses mesmos referenciais e dessas dinâmicas e se quiseres mesmo aqui um tratamento em termos de enfim, um cruzamento com esta área tecnológica, de forma a que nós consigamos, lá está, dinamizar mais do que propriamente aproveitar, mas sobretudo dinamizar
a nossa condição humana, mais do que aproveitar a tecnologia apenas para mais conforto ou para mais benefícios diretos, e dessa forma conseguirmos também, enfim, cumprir aqui um bocadinho o propósito de progresso, porque corremos um sério risco de tornar tudo isto uma grande distopia. Sim, é verdade, e eu concordo contigo quando tu dizes que muitas dessas profissões que tu acabaste de referir, e até pretendo trazer muitas pessoas desse calibre aqui para o podcast, mas eu também os vejo muito ligados, muito românticos em relação à profissão, e esquecem-se que se calhar nós estamos a caminhar para um sítio onde precisamos que eles se aliem realmente a esta tecnologia demasiado rápida, para que nós também nos consigamos perceber para onde é que estamos a ir e para nos calibrarmos em relação a pequenos, não, a grandes situações em relação ao ser humano, em relação ao ser humano, em relação aos outros seres humanos e ao ambiente, que se calhar nos estamos a esquecer. E é bom se calhar pôr-nos em xeque. Eu acho mesmo que aquilo que precisamos é começar precisamente a valorizar estes profissionais e a valorizar também as disciplinas. E é através dessa valorização que nós também vamos conseguir trazer esses profissionais, primeiro aumentar o número de profissionais. Porque se nós não temos mais filósofos, não temos mais sociólogos, não temos mais antropólogos, é porque lá está, não existe entre uma valorização suficiente, quer social, quer social, dessas profissões, e depois naturalmente tens uma série de filósofos, antropólogos, sociólogos, que entretanto fazem upskilling ou reskilling para outras áreas e pronto, e entretanto alguns deles são programadores. Portanto, eu conheço casos. Agora, tudo isto no fundo para dizer que sim, que de facto existe esta necessidade de valorização dessas profissões, para depois conseguirmos então termos uma alavancagem desses temas e desse foco nesta discussão sobre as tecnologias. Já te fizeram algumas perguntas difíceis, essas pessoas, que tu não tinhas resposta? Alguma dessas pessoas? Alguma pergunta em relação às tecnologias ou em relação à realidade aumentada ou à realidade virtual? Ou que são boas perguntas com boas respostas? Sabes que novamente, muitas das questões que normalmente me colocam, a parte boa é sempre que me levam a pensar, percebes? Portanto, são todas boas nesse sentido. Okay. Sendo que depois, isto é relativamente fácil, não é? Este tema da perspectiva desbragada, vamos dizer assim, no sentido em que estamos entretanto aqui na conversa, eu entretanto estou essencialmente a partilhar uma opinião, portanto não é muito mais do que isso. Do lado, normalmente, quando falo, e já tive entretanto esse privilégio, quando falo com investigadores e quando falo com malta que está de facto a trabalhar no terreno em determinadas áreas, naturalmente que depois o nível de interação é se calhar muito mais detalhado. Portanto, aí o tópico é se calhar conseguir entrar muito mais no detalhe, no menor, para conseguir resolver ou conseguir identificar ali às vezes determinados processos ou determinados gatilhos, determinados temas que às vezes tu não consegues cá de cima ver, e de repente aquela malta consegue enquadrar, então isto no fundo conseguiste encontrar isto. E no fundo, e isto novamente é trabalho científico, se tu fores a ver. Agora, novamente, hoje claro. Existe, novamente, é uma questão de valorização. É importante valorizar o trabalho científico por isto, porque nós temos aquela ideia, não, para lá, o trabalho científico é um trabalho de malta que, entretanto, teoriza, e porque teoriza faz umas coisas que não são aplicáveis à realidade. Não é nada disso. Nós, no fundo, temos uma série de malta que faz trabalho muito específico numa determinada área, e ao criarem, portanto, uma série de estruturas que depois permitem uma série de outras, certo?
uma série de aplicações práticas, mas essas estruturas, algumas delas são teóricas, outras, entretanto, não são tão teóricas assim, têm, entretanto, logo à partida, enfim, são aparelhos, são dispositivos, enfim, são registros de marcas, são registros de patentes, enfim, tudo isso, no fundo, é trabalho de investigação. Portanto, e novamente, nós temos de, no mainstream, também valorizar toda essa dinâmica de todos esses investigadores, porque vamos precisar deles. Já estamos a precisar. Agora, já estamos a precisar deles. Agora, uma questão mais palpável, que é todas estas tecnologias da realidade aumentada e realidade virtual precisam de hardware e de software. Em que ponto é que estamos disso? Estamos muito no início? E quais é que são os principais problemas que nós vamos encontrar ou quais é que são as maravilhas que nós vamos encontrar a seguir? Bom, olha, deixa-me colocar aqui três níveis, vamos dizer assim, de resposta. Diz isto. Ok. Não, eu ia dizer, eu estou a perguntar isto porque eu ainda vejo muitos hardwares, principalmente da realidade virtual, com algum atrito em relação ao utilizador. Mas pronto, isto é a minha opinião. Mas acho que vai haver grandes passos nos próximos anos, portanto, quero ouvir de ti. Sim. Então, tu tens uma primeira que tem um bocadinho a ver com a infraestrutura. Ou seja, já falei do 5G algumas vezes nesta conversa e de facto o 5G vem aqui transformar alguns serviços e algumas formas de nós interagirmos com a informação. A principal grande mudança com o 5G, com certeza, é a velocidade, é a diminuição da latência, sem dúvida, mas em termos absolutos, o que é que isso no fundo nos traz? Acabaram-se os downloads, tudo é streaming. Portanto, tu não vais ter tudo no teu telemóvel, tu estás a fazer streaming tudo. Agora, parte importante, a partir do momento em que tu fazes streaming, significa que a velocidade, que o teu processamento não está no teu telemóvel, o processamento não é local, o processamento está na cloud. Tens capacidade e tens largura de banda suficiente para ter processamento lá, e de repente está-te a enviar. Conclusão, o que é que isso significa? Significa que tu consegues ter, se calhar, um render 3D muito bom, que antes era impossível tu teres no teu telemóvel, passa a ser possível porque no fundo está a ser renderizado por um supercomputador na cloud. Não é tão linear assim, mas de qualquer das formas é essa a possibilidade que se abre. Sim, agora, isto é a melhor forma de explicar. Ok. É a possibilidade que se abre, e no fundo esse vai ser o principal impacto. Naturalmente, a possibilidade de tu poderes ter um streaming constante permite que tu, novamente, todo aquele problema de teres o telemóvel cheio de apps, agora qual é que vai à vida, isso acabou. Não tens gente e isso aí depois também dá espaço àquela questão do Mirror World, que é o mundo mapeado a escala 1:1 e que está em constante utilização e update, certo? Então, no fundo, este 5G e esta rede 5G depois vai permitir que se consiga, isso que tu acabaste de descrever deste Mirror World, no fundo, um outro nome é uma AR Cloud. O que é isto? Uma cloud que, no fundo, corresponde a um modelo 3D do mundo com informação atualizado, enfim, melhor possível, ao minuto possível, com informação persistente e constantemente atualizada, todos os espaços. No fundo, este é o grande objetivo. Portanto, e agora nota. Isto é incrível. Nós pensamos, isto é uma coisa absoluta. Já há vários a fazê-lo. Portanto, tens a Microsoft, tens a Google, tens a Niantic, portanto, através dessa maravilhosa app chamada Pokémon GO. Acho que a partir do nível 31 ou 32, tu tens tasks específicas em que, no fundo, o teu objetivo é scanar espaços. Isto é incrível. Isto vai ser brutal nos próximos anos. Então,
O que é que isso no fundo permite? Permite duas coisas muito diferentes do tipo de experiências de realidade aumentada que até agora tu tens. Tipicamente a tua experiência de realidade aumentada é pegas no teu telemóvel, nos teus smart glasses, colocas e olhas para um determinado espaço e visualizas uma sobreposição do elemento digital nesse espaço físico. Ok. O que é que tu não tens? Duas coisas. Primeiro, tu só consegues visualizar isso porque naquela altura tu iniciaste a experiência, portanto a experiência não estava lá, portanto a experiência não é persistente, e os teus colegas não veem a mesma experiência que tu. Portanto, eles próprios, no fundo, têm também de invocar a sua própria experiência. Ou seja, estes dois temas vão ficar resolvidos com a AR Cloud. Portanto, tu tens experiências persistentes, de realidade aumentada, e experiências multiplayer. O que é que isto depois significa? Significa que, de repente, tu vais conseguir pintar o mundo com serviços, com o que tu quiseres, e vai lá estar sempre. Tu, por exemplo, vais conseguir fazer blogging em realidade aumentada em série de sítios. Podes, no fundo, escrever e apontar. Imagina, vais de viagem, fazes o teu próprio diário de viagem nos locais. Um género de quase de. Para se calhar a melhor referência, tipo geocaching, É, mas de, é, mas de notas. é. E de Ou repente, do que eu quiser. os teus colegas, os teus amigos da tua rede social vão, quando forem àqueles sítios, pá, vão poder então ver o teu filtro e ver, deixa lá ver então o que é que, o que é que ele sugere aqui à volta. Pronto. E vai E do aparecer. caraças, eu num dos podcasts, um dos episódios que eu fiz, até referi isso para acidentes de carros. Que depois de acontecer vai-se conseguir perceber de quem é a culpa realmente, porque vamos conseguir reviver outra vez o acidente. Sim, isso já há um episódio do Black Mirror sobre isso, né? É, De tu teres. olha, No fundo, tu vais ter possibilidade de tu poderes gravar essas coisas, no fundo, e a possibilidade de tu poderes, através dos óculos, lá está, gravar a tua interação com objetos e por aí fora. Depois é mais um dos grandes temas de privacidade enfim, que nós temos, porque que depois tem que ser debatidos. Temos de trazer para a mesa. novamente, aqui o tema tem muito a ver com a consciência, ou seja, e nós no fundo estarmos conscientes de que o que estamos a discutir não é nada menos, nada mais do que a nossa liberdade e do que aquilo que no fundo nós entendemos enquanto indivíduos que são os nossos direitos. Portanto, e é exatamente esse enquadramento que nós, no fundo, estamos a definir a partir do momento em que definimos a linha de ação e o espaço de ação de uma tecnologia. Agora, se de alguma forma concordarmos que o melhor caminho, entanto, é aquele, fantástico, mas que haja uma discussão, e que haja uma discussão, no fundo, consciente, para todos, de alguma forma, estarmos também conscientes das opções que tomamos. Porque o pior que, entanto, pode acontecer, e está neste momento a acontecer, é o facto de teres uma série de players do mercado que, no fundo, tomam decisões que depois nos influenciam a todos. E, a dada altura, nós depois temos que correr aqui um bocadinho atrás do prejuízo. Por agora, ainda, de alguma forma, é possível isso, porque não temos, se calhar, um número tão grande de tecnologias. Mas a partir do momento em que temos essa diversidade, vai ser muito mais difícil e muito menos evidente que estas transformações, no fundo, estão a ocorrer. Luís, é assim, nós já estamos aqui há uma hora, vamos ter que fazer uma pausa, não vamos acabar, vamos transportar depois, daqui a alguns meses, para outra conversa, porque eu tinha aqui muitas coisas para falar, acabamos por falar por outras muitas coisas. Eu gostei de ouvir do que acabaste de falar, porque isto aqui é um tema super interessante e nós estamos a falar de 2092, mas isto aqui é já amanhã, É, de certeza, é. isto aqui é já amanhã. É tudo desta década. É tudo desta década, exatamente. Tens algumas referências de livros, de sites, de artigos, de coisas que as pessoas em casa possam ver, ouvir, ler, para se instruírem mais sobre isto? Sim. Olha, eu gosto bastante do Harari. Acho que é importante o Homo Deus, portanto, não tanto o Sapiens, toda a gente já leu o Sapiens, ao que parece. Eu acho que é importante o Homo Deus e as 20 lições para o século XX, acho que é assim.
são importantes para, de alguma forma, criar uma noção baseada, lá está, em testemunhos históricos anteriores, mas de alguma forma criar alguns cenários daquilo que nos aguarda em breve, vamos dizer assim, quer em termos sociais, quer em termos tecnológicos. Acho que, sobretudo, esse dos 20 lições para o século XX é extremamente interessante a dada altura, porque aborda o tema dos dados, portanto, que neste momento são o segredo do sucesso de algumas empresas, que neste momento também são, de alguma forma, têm um monopólio de alguns serviços, mas que ao mesmo tempo, e dado no fundo a dinâmica da política que nós temos, podem eventualmente tornar-se num regime político, podem eventualmente tornar-se numa religião até. Portanto, e a abordagem que ele no fundo faz disso é de facto muito interessante. Portanto, acho que esse é claramente... Nunca li, mas tenho-os guardados na wishlist para comprar, porque já li o Sapiens e esse aí estão a seguir. Epá, é mesmo, porque e o Sapiens, novamente, é interessante porque nos arranja as ideias, nos encaixa as ideias, epá, e coloca tudo a andar. Aquilo que estes dois conseguem, porque partem do presente e de uma análise do presente relativamente pragmática para aquilo que vem a seguir, abre-nos, entanto, a mente para estas questões que são de facto fraturantes. Da mesma forma, também um outro senhor que é o Gerd Leonhard, que vai inclusivamente estar a falar no congresso da APDC, que vai decorrer dia 12 e 13 de maio. É também uma pessoa que aborda muito esta temática do ser humano no meio da tecnologia, portanto, este antropocentrismo que nós precisamos na adoção da tecnologia, para não nos descaracterizarmos. Brutal. E finalmente partilhei ontem foi no fim de semana, nas redes, um podcast que eu acho espetacular. E eu vi, é o Life of X? Joy of X. The Joy of X. Opa, aquilo é um podcast brutal. De um cientista a entrevistar outros cientistas, mas é do género Fascinante. Eu devorei aquilo, quando vi aquilo no teu post, eu devorei aquilo logo 5 ou 6 episódios de seguida. E aquilo ouve-se muito bem, malta, são no fundo entusiastas a falar daquilo que é a sua paixão, a sua forma de estar, mas de repente um deles é sobre como os buracos negros, aquilo entretanto daquela forma, pois é lindíssimo, e conseguem tanto fazer aquilo. É dramático, no fundo, hoje nós termos um volume tão grande de informação e um acesso tão grande a ela, e às vezes ser difícil conseguirmos, no fundo, encontrá-la. Escolher. E inclusive escolher. Sim, tens razão, é escolher. Mas sim, eu acho que pelo menos estes três são boas referências, e novamente estimulam um pouquinho aquilo que eu acho que é necessário nesta conversa, ou seja, conseguirmos estar conscientes daquilo que ainda vem, ter um espírito de análise, um espírito crítico em relação àquilo que no fundo nos é apresentado, e as tecnologias que nos são apresentadas pelo mercado, e depois, no fundo, participar ou estar disponível para participar no debate. Luís, onde é que as pessoas te podem encontrar o trabalho que tu fazes e as ideias que tu tens? Eu estou nas redes Twitter, sociais, portanto, estou no Twitter, é o _Bravo Martins, e depois podem então pesquisar por Luís Bravo Martins no LinkedIn, são essencialmente essas duas, no Facebook muito pouco. E fazes muito boas partilhas, que eu já andei lá a investigar e tens lá conteúdo muito bom. Aquilo que eu tento partilhar, no fundo, são coisas que deem jeito às pessoas e eventos que, de alguma forma, eu acho que também façam sentido, para além de, por vezes, gente também me convidam para falar em eventos que também os partilho lá. Mas, de resto, é esse o foco, porque, novamente, passa muito por tentar recomendar coisas que façam sentido e, sobretudo, que sejam abertas. Portanto, esse também é um aspecto importante, ou seja, não
não partilhar recursos que depois impliquem que as pessoas, no fundo, tenham de investir ou tenham de despender, não. Há muitos recursos que neste momento estão disponíveis, sobretudo em tecnologias imersivas, essencialmente é a minha área de foco, e hoje, claramente, é uma área onde, curiosamente, ainda foi há muito pouco tempo que, entanto, também referi isso ou partilhei isso com alguém. Tenho a felicidade de trabalhar numa área em que tenho muito, existe muita boa onda, ou seja, as pessoas no fundo são muito givers, portanto, é malta que está muito disponível para a partilha, e isso é de facto muito, não diria transformador, mas matiza um bocadinho o comportamento de todas as pessoas dentro do... Mas alivia. E faz com que outras pessoas também adotem o mesmo comportamento. Portanto, tudo isto para dizer que, neste sentido, falar sobre isto tudo que eu vos acabei de dizer, esta dimensão da AR Cloud, a dimensão também do WebXR, ou do acesso através da web à realidade aumentada, que ainda é outro tópico que, de alguma forma, também vai vulgarizar o acesso a estes conteúdos. Enfim, tudo isto já são conteúdos que estão disponíveis e pronto, eu tento de alguma forma também nas redes sociais também fazer partilha. Além disso, e falas muito bem. Pronto, também partilho, também trabalho na Next Reality, nextreality.com, e pronto, e também colaboro com a Verara, que é a VR/AR Association, e aí, entretanto, também está nas redes sociais. Exatamente. Luís, olha, obrigado por esta conversa. Eu gostei bastante e já sabes que sempre que tiveres, pronto, temos que agendar outra conversa, porque isto aqui não bastou, e sempre que tiveres novidades podes utilizar esta plataforma para contar coisas novas. Queres deixar alguma coisa que tenhas esquecido para dizer? Imensas coisas que sim, que entanto, mas alguma coisa que... Com certeza terei mais oportunidades para desenvolver isto. Novamente, só reforçar que estes espaços são espaços extremamente necessários por tudo aquilo que nós falámos, mas também porque, no fundo, são pontes para que as pessoas, no fundo, consigam encontrar um tópico, um tema de exploração que achem interessante e depois conseguirem, no fundo, enverdar por aí. E por isso é que, lá está, este tipo de espaços precisa de ser, no fundo, e merece ser preservado, e obrigado por isto, obrigado então por tomares o teu tempo e por lançares este desafio de forma constante às pessoas para pensarem o futuro. No fundo é isso mesmo, quer as pessoas que estão aqui, quer as pessoas que então estão a ouvir. Calma, que isto ainda não acabou. Obrigado por teres assistido a esta conversa e ter ficado em 2092 até ao fim. E um especial obrigado ao convidado Luís Bravo Martins por ter deixado aqui uma bomba de conhecimento, e tenho a certeza que vamos ter a oportunidade de falar no futuro próximo. Muitas perguntas ficaram-se por se fazer, pelo menos da minha parte, por isso tenho a certeza que vamos conseguir arranjar mais um tempo para falarmos. Já sabem que todas as referências de que falámos também, quer seja livros, experiências, podcasts, vão estar nas notas do episódio para poderes explorar no teu tempo e não no meu tempo. Não te esqueças também que isto é uma plataforma de partilha de conhecimento, por isso partilha este episódio já com aqueles que vão ficar admirados com esta informação e não guardes só para ti. Acredito também que acabamos o tempo antes de acabar a conversa, por isso um grande abraço ao Luís e a ti espero-te em 2092.